Muito bem, uma alegria poder estar participando com vocês aqui desse tempo. O Fernando estaria aqui junto com vocês, o irmão vocês já conhecem. Posso dizer que ele é alguém que tem muito peso pelos jovens, muito encargo assim no coração pela vida dos jovens. A gente sempre conversa e sempre que a gente tem a oportunidade de conversar, ele demonstra assim um amor muito grande por vocês, muito grande mesmo. Aí, infelizmente, ele teve um contratempo, né? Não estava tão bem e, pela graça do Senhor, então, eu me dispus aqui, né, a cooperar com a palavra. Peço ao Senhor que a palavra possa falar ao teu coração. Eu peço ao Senhor que algo novo de Deus hoje na sua vida, da vida dele, possa ser comunicado para você. É uma palavra que eu creio que vai perseguir você por muito tempo na sua vida, provavelmente até o último dia da sua vida. Certamente, o que eu pretendo compartilhar, você precisará dessa palavra. Todos os dias da sua vida você precisará. Agora, certamente, pode ser que caia no esquecimento de um ou de outro, mas eu creio que essa palavra vai como que grudar, assim, em alguns corações aqui. E é isso que eu peço ao Senhor, para que isso ocorra, se possível, na vida de todos. Vamos abrir, então. Eu quero mostrar para vocês 3 textos, 3 versículos. O primeiro está no primeiro livro da Bíblia, o outro versículo está no último livro da Bíblia e o terceiro versículo está exatamente no meio da Bíblia. Então eu quero que você já faça um exercício, como que um padrão, observando cada um desses textos. E o exercício é: qual é a relação que um tem com o outro? Porque a palavra de Deus, ela foi escrita assim num período de 1500 anos. E por aproximadamente 40 autores diferentes. E é interessante notar que ela se completa. Então, quem escreve livro diz assim, meu livro precisa ser revisado muitas vezes. E às vezes encontra erro, às vezes eu falo algo que contradiz o que eu disse no início. Aí uma outra pessoa vai e corrige. Agora você não encontra isso na Bíblia. O que nós chamamos de palavra de Deus. E o que vocês vão ouvir muito ainda na caminhada. Mas foi escrita pelos homens. Então, provavelmente essa seja a maior prova de que ela é a palavra de Deus. Mas foi escrita pelos homens? Exatamente. Porque esses homens não há contradição entre eles. Esses homens, eles se mostraram inspirados por Deus. Não só no sentido de relatos históricos, geográficos, relatos da vida social deles. Não há contradição, não há dúvidas. E esses homens, errantes ainda, a Bíblia não esconde o defeito deles. Olha que interessante. Isso mostra algo para nós, que apesar dos nossos erros e defeitos, Deus ainda deseja continuar usando homens. Ele não escolheu um animal para escrever a Bíblia, não escolheu anjos para escolher a Bíblia, escolheu homens e mulheres, inspirados por Deus para fazerem parte desse livro. Homens e mulheres cheios de Deus, para contar a história a respeito do próprio Deus. E que tudo culmina em uma pessoa, em um homem. Tudo culmina em um homem, que é Cristo. E aí a gente está falando de uma outra esfera de humanidade, porque é um homem que jamais tem algum pecado. Porque toda a Escritura, Antigo Testamento, que fala da história antes de Cristo, Novo Testamento, que conta a história a partir de Cristo, tudo aponta para Ele, tudo aponta para Cristo. De tão humano que Ele era, Ele só podia ser Deus, porque Ele jamais foi encontrado qualquer erro, pecado, dolo, culpa, neste homem que um escritor do passado chamou o homem eterno. Mas esses 3 textos, eu quero que você já abra o primeiro, Gênesis,
capítulo 4. Porque este homem já é revelado no Gênesis capítulo 4, o primeiro livro, né? Todos têm Bíblia aí, né? Que bom, você precisará dela há muito tempo ainda. Por muito e muito tempo. Eu vou ler um versículo aqui no primeiro livro. E vou ler um versículo no segundo livro, no último livro. Olha só, Gênesis capítulo 4. O versículo é o 7. É melhor eu ler aqui, né? Se procederes bem, ou se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres o bem, essa expressão, essa frase, o pecado jaz à porta. Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Agora vamos para capítulo 4 também, de Apocalipse. Deixa o dedo aqui, tá? Nós vamos voltar aqui daqui a pouco. É capítulo 3, tá? Desculpe. Apocalipse, capítulo 3. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, esses dois versículos. O primeiro, o pecado está à porta. Cumpre a você dominá-lo. O segundo, tem alguém batendo na porta. Se eu fosse colocar um título aqui na mensagem, eu colocaria: há alguém batendo na porta. Porque há alguém batendo na porta. Vamos ter uma palavra de oração, uma vez mais. Senhor, nós te damos muitas graças nessa noite. Obrigado por nos reunir aqui nessa noite, como já oramos, Senhor. Agradecemos por podermos abrir a Tua palavra. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que abra a Tua palavra para nós com entendimento, com discernimento, com direção. Seja o Teu Espírito Santo o nosso guia, que Ele possa pegar nas nossas mãos e nos levar onde Ele deseja, Senhor. Faz isso nessa noite. Ajuda cada um de nós aqui. O Senhor nos conhece, sabe das nossas limitações, mas nós clamamos ao Senhor. Fazemos isso, Pai, para a glória do Teu Filho, em nome de Jesus. Amém. 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 Então vocês perceberam esses dois textos? Vocês puderam verificar aqui as duas ligações que tem neles? Os dois versículos têm uma porta, né? O primeiro diz que o pecado está batendo na porta, né? Cumpre a você dominá-lo, né? E o segundo está dizendo: eis que estou à porta. Ali já é uma pessoa. O texto de Apocalipse, lá do capítulo 3, ele é muito interessante, porque o capítulo 3, ele encerra uma sessão que é referida e destinada à igreja. Na verdade, ali são 7 igrejas. 7 igrejas que estão ali destinadas. E essa que nós lemos, que é a igreja de Laodiceia, é constituída e é conhecida como a última igreja do final dos tempos. Na verdade, essa é uma interpretação do livro de Apocalipse. Porque você tem Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a última Laodiceia. Então, há um entendimento de que essas 7 igrejas, elas se constituem, ouçam isso, as 7 igrejas, elas se constituem em um período que começou desde o primeiro século, onde Éfeso, que é a primeira que está no capítulo, começa lá no capítulo 2, ela constitui para nós aquela igreja primitiva. E ela vem então crescendo, passando até pela reforma no ano de 1500. Então, se isso for uma realidade, né? Porque isso não é algo que é
totalmente aceito por todos os eruditos da Bíblia. Nem todos eles concordam com isso. Particularmente, eu vejo muita relação. Particularmente, eu vejo que há muita relação, porque você tem um período de aproximadamente 300 anos em cada igreja, aproximadamente. Então, se você tem 7 igrejas, dá mais ou menos 21 séculos. Quando você pega a igreja de Laodiceia, ela se configura muito bem com a igreja que nós vivemos hoje. É uma igreja apóstata, é uma igreja que tem condições, olha isso, ela tem condições de viver sem Deus, ela tem condições de ter o seu culto, a sua maneira de ser, o seu jeito, os seus entretenimentos, a sua forma de distração. Eu vou falar para vocês algo aqui que é incrível, no sentido literal da palavra, que não dá para acreditar. Que há jovens que se reúnem, mas não tem luz, não tem dança, não há luzes, não há danças, não há fumaças, porque é isso que tem atraído os jovens hoje. Mas eu digo para vocês, muito cuidado com isso. Porque onde há o lugar para... O problema esses não são os problemas. Os problemas ocorrem quando as pessoas elas não incluem a palavra de Deus em tudo isso. Eu não estou dizendo que eu advogo isso. Eu estou dizendo que se você colocar a palavra de Deus com seriedade, consistência e tempo, você não vai ter tempo para entretenimento. Entendem? A palavra de Deus, ela precisa ser suficiente nos nossos corações. De tal maneira que nós lemos que há alguém ali que está batendo na porta da igreja. E quando nós lemos a palavra de Deus, você descobre, em todas aquelas 7 igrejas, uma pessoa que ela é ali como que o principal em todas elas, ou pelo menos deveria ser, que é Cristo. Desde Éfeso, que é a primeira, até a Laodiceia. E aí ele está dizendo para a Laodiceia, para cada uma delas, para cada uma das igrejas, Cristo faz uma advertência. Para cada uma delas. Para cada uma delas, algumas delas, nem todas, Cristo faz um elogio para elas. Né? Por exemplo, a 6ª igreja, que é a de Filadélfia, é uma igreja que é muito elogiada pelo Senhor. Porque Filadélfia é quando há o amor entre uns e outros, uns aos outros. A igreja de Filadélfia demonstra a atenção que um olhar tem para o outro. É o outro centrado, não é o ego centrado, é o outro centrado. Mas essa é a 6ª igreja. Então, cada uma delas, Cristo está fazendo ali, dando ou um elogio, né, ou fazendo advertências. Para que essa igreja, a última que nós lemos, quando ele diz, eu que estou à porta e bato, Cristo está do lado de fora. Ele está batendo, desejoso de entrar. E, infelizmente, aquela liturgia coube tudo, só não coube Deus. A repreensão que Jesus, que Cristo faz para ela é, você é rica, você é abastada, você não tem falta de nada. Você imagina? Você ter tudo aqui menos Deus? É isso que Cristo está falando ali. Mas olha, eu acho que não dá tempo de nós nos determos nesse último livro da Bíblia. Mas eu só queria que vocês ficassem com isso. Há alguém que está batendo na porta. Quando nós olhamos lá para Gênesis, nós vimos que o pecado está batendo na porta. Quando nós olhamos para Apocalipse, Cristo está batendo na porta. E é uma pintura muito conhecida. Isso tem no Google, aí depois vocês dão um Google lá, sobre essa porta, né? Um pintor, ele fez uma pintura de uma porta e na porta estava a pintura belíssima, retratando a igreja lá de Laodiceia. E aí alguém olhou a pintura e falou, não, mas tem um problema aí nessa pintura. Você esqueceu de pintar a fechadura. Porque mostrava lá a expressão de Jesus do lado de fora, batendo na porta. Aí só que a porta não tinha fechadura. Aí o pintor disse assim, não esqueci não. É que essa porta só tem fechadura para o lado de dentro. É impossível quem está do lado de fora entrar. É você que precisa, é você que tem o controle dessa porta. Logo eu estou dizendo para você que essa porta ela pode simbolizar o teu próprio coração. Algumas coisas eu separei para dizer o que significa esta porta. Pode significar a tua própria mente, né? Aqui, ó.
o ponto de acesso ao teu coração, à tua mente. É isso que significa essa porta. Por um lado, Deus está dando uma advertência ali para um homem chamado Caim. Vou falar um pouco dele para você se contextualizar, mas essa porta, ela representa o teu coração, a tua mente. O que mais que pode representar essa porta? O lugar da sua decisão, como você toma as suas decisões, né? Quando você percebe a aproximação do pecado, qual é a sua atitude? Essa porta que Deus está dando ali, essa advertência ali para Caim, olha Caim, algo está circuncidando aí teu coração, então uma ameaça aí para você. Eu queria que você observasse isso, Caim. Mas não só isso. Quando você lê o contexto todo, você descobre que quando Deus está dando essa advertência, Ele está buscando um lugar de arrependimento no teu coração. Olha, o pecado está batendo na sua porta. E Deus diz, cumpre a você dominá-lo. E o ponto crítico aqui é você ceder ou você resistir. Esse é o ponto crítico. Mas deixa eu falar um pouco para vocês a respeito do que está envolvido aqui no capítulo 4. Porque aqui você tem a história de dois irmãos. Note uma coisa, esses dois irmãos, eles representam um protótipo para toda a humanidade. Porque aqui, o pecado já havia entrado no mundo. Isso aconteceu no capítulo anterior, capítulo 3. Os pais de Caim e Abel, eles pecaram. Né? O problema não era se era um fruto, se era algo muito mais valioso, não. O problema era a ordem de Deus. Né? Se o teu pai falar para você assim, ó, tem um copo de plástico aqui, eu não quero que você mexa nele. Né? Aí você vai e mexe. Teu pai fala, ó, falei para você não mexer no copo de plástico, por favor. Aí coloca um copo de cristal. Né? Coisa mais linda do mundo, ganhou da avó, veio de herança. Aí você vai, bate no copo e quebra. Aí teu pai fica muito irado. Aí ele bate em você, põe você de castigo, toma o seu celular. Não, Deus não é assim. Deus, o que está envolvido é o que Deus mandou e não a qualidade do objeto que Ele mandou. Entende? Não importa se era um fruto, o que importa era a palavra de Deus. O que importa é o valor que nós damos na palavra de Deus. É isso que importa. Então Deus disse assim, cumpre a você, Caim, dominar o seu pecado, porque estava havendo alguma coisa ali. Mas antes disso, é importante notar que eu estava dizendo que é um protótipo aqui, né? Que representa esses dois irmãos, é o protótipo da criação de Deus. Então, a partir dos seus pais e toda a criação que veio, né, somos representados como irmãos. Né? Vou colocar dessa maneira para vocês. Mesmo alguém que não crê no Senhor, porque nós sabemos que os filhos de Deus são aqueles que receberam a Cristo. Não, eu vi lá o Jornal Nacional dizendo que todo mundo é filho de Deus. Não, mas não ouça o Jornal Nacional, ouça a palavra de Deus. A Bíblia diz que todos que receberam a Jesus, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Até então, todos são criaturas. Mas o que eu estou dizendo é que esses dois, eles representam uma pessoa desconhecida que você passa pela rua. Porque é a partir disso que você, então, pode ter afeição ou pode não gostar de alguém, né? A ponto de querer matar essa outra pessoa. Né? Você tem a síndrome do Mr. Bean, né? Acho que vocês nunca ouviram falar isso, isso é coisa da minha cabeça. Já ouviu falar? Porque quando eu assisti o Mr. Bean, eu via que ele sempre, ele disputava com alguém que ele nem conhecia, já percebeu? Alguém estava fazendo alguma coisa e ele ficava disputando, ele não conhecia a pessoa. Ele queria ser melhor que o outro, que ele nunca tinha visto na vida. Então tem uma síndrome, né, na humanidade de querer ser melhor do que o outro. Então aqui, em Caim e Abel, você tem aqui dois caminhos bem distintos. E é isso que eu quero que vocês observem. Dois caminhos distintos. Dois pecadores. Não, mas Abel... Não, pera. Dois pecadores? Não, porque Abel... Dois pecadores. Né? Quando você lê Hebreus, você vê que Abel, ele deu um sacrifício mais excelente. E o sacrifício dele, o sangue de Abel, ainda clama na terra. Né? Mas não quer dizer porque ele era filho de Adão e Eva, como nós somos. Então eles eram pecadores. Só que eles tinham caminhos diferentes. Só que tem um detalhe aqui. Aí está o detalhe. A atitude deles era diferente diante de Deus. O que mostrava
o caminho diferente de ambos era que eles tomavam atitudes diferentes, a maneira como eles agiam. Nós podemos aqui contextualizar para nós que tanto um como o outro, eles estavam dentro da igreja. Eles eram filhos ali dos mesmos pais. Eles estavam fazendo parte da mesma família. Podemos dizer ainda que os dois buscaram fazer um culto. Ainda mais que cada um deles tem um altar. Cada um deles tinha uma maneira de cultuar a Deus. E aí que está o grande detalhe. É aqui que faz a grande diferença. Porque um tinha religiosidade e o outro tinha realidade. E isso é uma grande diferença. Mas muitos condenam Deus. Eu vou falar para vocês aqui com essas palavras. Muitos condenam Deus porque nunca Deus tinha dito como era para fazer. Se vocês lerem o contexto, falam, mas por que um ofereceu do fruto da terra, né? E o outro ofereceu dos animais, né? Do sangue dos animais. Veja comigo aqui, capítulo 4, versículo 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Quando você lê anteriormente, você não vê Deus pedindo oferta e nem Deus dizendo como deveria ser essa oferta. E Abel trouxe também das primícias das suas ovelhas e sua gordura. E aí diz, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então aqui você vê um ponto muito interessante, porque a questão não era a oferta só, era o ofertante. Porque Deus olhou o coração dele, Deus olhou a motivação dele. É lógico que pelo princípio bíblico, quando nós olhamos para Gênesis mesmo no capítulo 3, você vê que a partir do momento em que Caim e Abel pecaram, um animal foi sacrificado. Então você descobre um princípio ali. Qual é o princípio? Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. O perdão dos nossos pecados só pode vir por derramamento de sangue. Por isso, já dizendo para vocês que o sacrifício de Caim era melhor, porque havia derramamento de sangue. E dentro do princípio, o autor aos Hebreus vai mostrar que ali estava apontando, Caim estava profeticamente dizendo, um dia haverá um sacrifício mais excelente. Abel, obrigado. Abel, que apontava para Abel, que um dia haveria um sacrifício mais excelente. Note algo mais aqui ainda, porque Caim, Deus então faz o alerta para ele, né? O versículo 7 que nós lemos. Deixa eu só colocar aqui o versículo 6, nós vimos até o 5, né? Até o 4, olha o 5 e o 6. Mas para Caim, para sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. Veja, Deus olhando para a oferta e para o ofertante. Olha o verso 6. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Ora, será que Deus não sabia por quê? Né? Deus não sabe todas as coisas? Por que Deus está perguntando para ele, por que você está assim, Caim? Por que você está triste? Porque Deus está sempre nos dando a oportunidade de orarmos a Ele. O que é orar? Falar com Deus. Essa é a oportunidade que Caim está recebendo. Você vê a graça de Deus pelo menos 4 vezes aqui. Pelo menos 4 vezes, Deus insistentemente tentando, buscando a Caim. E vai buscando, a graça de Deus sendo mostrada, demonstrada. Falou, Caim, por quê? Abra o seu coração para mim. Então, vamos percebendo esses detalhes, porque isso não fala só com Caim, isso fala com cada um dos pecadores dessa terra. Deus insistentemente tentando que ele se volte para ele. Fala, Deus, eu estou irado, eu estou triste. Deus, eu estou aqui indignado, estou falando sincero com o Senhor. Algo aconteceu, eu estou com de verdade, Deus, eu estou com inveja. Né? Porque a gente nunca fala, que eu sou invejoso. Quem aqui é invejoso? Levanta a mão. Ninguém, né? Mas a gente costuma dizer assim, gente, tem gente com inveja de mim, pessoal muito invejoso de mim. Você já percebeu isso? Isso é um orgulho, né? Achar que todo mundo tem inveja de mim, né?
Por quê? Por quê? Só está escondido, né, a qualidade dele, porque não dá para perceber por que a pessoa está com inveja, né? Mas aqui está algo muito peculiar, eu diria. Não só o pecado de Caim, mas Deus buscando Caim. Versículo 7, que é o versículo que nós lemos. Deus então está fazendo uma advertência para ele. Se você fizer o bem, pecado está à porta. Pecado está à porta. Para ti o teu desejo, cumpre a você dominá-lo. E o que você passa a ver aqui então? É o que eu disse para vocês. É um protótipo da humanidade, onde um está contra o outro. Aqui você já vê um coração, essa palavra, assassino. Você vê aqui a revolta de Caim. Você vê aqui o descontrole de Caim. Você vê aqui Caim achando que Deus é obrigado a aceitar a oferta do jeito dele. Note, a nossa oferta a Deus não é do nosso jeito. Então nós queremos enfeitar, né? Colocar balões, bexigas, luzes, fumaça, pinta as paredes. Não é do nosso jeito. Eu reitero, não estou dizendo que isso está errado. Eu estou dizendo que é do jeito de Deus. E o jeito de Deus sempre precisa apontar para o sangue. O sangue de um animal que foi imolado, que é inocente. Porque este sentimento de inveja, lamento informar, mas cada um de nós de alguma maneira abriga esse sentimento no coração. Porque isso passou a ser para nós como que um protótipo, né? E aí eu vejo as virtudes do outro, né? O corpo do outro, o corpo da outra, a outra lá. A maneira como ela se veste, a inteligência dele, né? São pontos assim que a gente olha e fala, nossa, mas eu queria ser ele, né? A maneira como ele se socializa, ele conversa com tudo, nossa, que interessante. Cuidado. Isso pode ser um sentimento de inveja. Que cada um de nós, se nutrirmos esse sentimento. E outro detalhe, às vezes ele está tão escondido que a gente não percebe. Porque a gente acha que todo mundo tem inveja de mim, né? Eu acho que vocês têm inveja de mim, gente, né? Mas eu o contrário não penso. Mas isso fala de um protótipo também, de uma soberba, uma arrogância, né? Eu achar demais a respeito de mim. Há uma diferença de soberba e arrogância, né? A arrogância é a manifestação da soberba. A soberba é o pecado de Adão. Soberba é quando eu acho que eu posso viver sem Deus. A arrogância é quando eu manifesto essa soberba. Então, às vezes eu não manifesto. Às vezes eu não sou arrogante. Mas há algo dentro de mim. Há muito que se falar com relação a isso. Por exemplo, já se é dito que é a soberba que transformou os anjos em demônios. Quando Lúcifer caiu, ele olhava para Deus e ele tinha uma soberba que ele queria ser muito mais do que Deus. Então ele cai por causa disso. Então qual é a grande virtude de Cristo? Esse cordeiro que está aqui representado. A humildade. Ele disse, eu sou manso e humilde de coração. Então não é porque eu não manifesto que não existe. Note, agora não é esse o ponto. O ponto maior é que o pecado, ele está à porta, seja qual for. E aqui, esse sentimento de inveja, ele é apenas um deles, né? Ele de querer dizer que eu quero as virtudes do outro, né? Eu quero a beleza, eu quero a inteligência, eu quero a sociabilidade. Eu quero o que Abel fez. Eu quero esse elogio que Abel recebeu. Ou essa crítica que eu recebi, eu não gostaria de tê-la recebido. Meu irmão que deveria ter. Por que o dele é melhor? Por que não foi do fruto da terra? Vocês devem ter ouvido esses questionamentos, ou um dia vocês vão ouvir. Mas porque Deus não mostrou a maneira que era. Pois é, porque Deus olha a oferta e o ofertante. E tudo na palavra de Deus tem um princípio. Não há nenhum ensino bíblico incoerente. Todo ensino bíblico tem coerência. Então aqui há uma coerência. Agora, a minha grande dificuldade, e a grande dificuldade de Caim, era perdoar o sucesso do outro. Eu não consigo perdoar o teu sucesso. Então eu estou mal por causa disso. Eu estou quase tendo depressão por causa disso. Eu não estou nem dormindo
porque o outro tem mais sucesso do que eu. Então aqui pode ser sutil, mas não importa se é sutil ou não. O que importa é que eu preciso ter essa percepção. Há um outro sentimento ainda, mas antes de falar dele, a gente ainda tem um tempo, eu queria que vocês vissem Filipenses capítulo 2. Deixa o dedo aqui, tá? A gente vai voltar aqui. Vamos lá para o Novo Testamento. Gálatas, Efésios, Filipenses capítulo 2. Porque eu disse que o Senhor Jesus, ele é manso e humilde de coração. E esse texto, ele vai dizer justamente a respeito não só do caráter de Cristo, mas da maneira como nós também devemos pensar, da maneira como tem que ser o exercício do nosso pensamento. Olha só, capítulo 2 diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entreáveis, afetos e compaixões. Agora o versículo 2, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo. Como é que está na sua versão? Completai a minha alegria de modo que penseis a É mesma coisa. essa expressão, de modo que penseis a mesma coisa. A minha palavra está sintais a mesma coisa. Nenhuma das versões, elas são assim integrais dentro do original. O original é para que tenhais uma atitude mental. Entende? Paulo está dizendo aqui, eu quero que você complete minha alegria de tal maneira que a sua atitude mental, porque pensamento é algo que você pode ter uma atitude a respeito dele. Agora você tem que ter a percepção do seu coração. O pecado está à porta. Cumpre a ti dominá-lo. Agora, lembra que eu disse para vocês o que representa essa porta? Meus pensamentos, né? As minhas decisões. Está tudo representado nessa porta. Então ele está dizendo aqui, de modo que vocês pensem a mesma coisa. Tendo o mesmo amor. Olha a expressão. O mesmo amor. Não foi isso que foi encontrado entre Caim e Abel. Não só isso. O mesmo ânimo. Está vendo? Sentindo uma só coisa. Nada façais por contendas, por vanglória, mas por humildade. Ele diz mais: cada um considere os outros superiores a si mesmo. Essa expressão precisa ser sublinhada nos nossos corações. A partir do momento que você considerar o outro superior a você e colocar isso como uma base, você vai ser mais parecido com Cristo. Você será mais parecido com Jesus. Porque Cristo sempre colocou o Pai acima de todas as coisas. Para Ele, a sua prioridade fundamental, não que o Pai fosse maior do que Cristo, mas para Ele a sua prioridade fundamental era a glória de Deus. Assim como o Espírito Santo jamais chamava a glória para si, sempre apontava para Cristo. Cada um daqui que está aqui e creu em Jesus é porque o Espírito Santo fez essa obra. O Espírito Santo mostrou para você, você precisa de Cristo, você precisa de Jesus. Veja mais, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para cada qual também o que é dos outros. Olha, se você guardar isso, eu falo para você, eu digo para você, essa é a expressão de sucesso na vida. É que sucesso é uma palavra muito contemporânea, mas nós poderíamos dizer bem-aventurado, né? Que é uma palavra mais contextualizada biblicamente, que bem-aventurado é a palavra makarios, que significa uma inteira e uma total felicidade. O bem-aventurado, o sucesso, o que tem sucesso é o que é feliz, né? Então ele diz assim, verso 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. A palavra sentimento aqui não é sentimento, é a mesma expressão que está lá no que eu falei para vocês, de mente, tá? Tem em vós a mesma atitude mental, fronel. Tenha em vós a mesma atitude mental. Agora, se você não perceber teu coração, não estiver atento com os teus sentimentos, você não vai ter atitude mental. Você vai ser como uma folha que foi jogada numa correnteza de água e vai ser levada, né? Aonde então a água vai levando, você vai sendo levado, você nem percebe. Agora, se você tiver uma atitude mental, um discernimento de si mesmo, que o pecado está batendo na porta, que cumpre para você dominá-lo, então você precisará ter essa atitude mental.
E aí, queridos, ele vai falar que Cristo é o exemplo superior. Ele diz que haja também em vós o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, a mesma atitude mental que houve em Cristo Jesus. Então, a partir do verso 6, aí ele vai falar o que houve em Cristo Jesus, né? Aí ele vai continuar dizendo, esse é o nosso exemplo. Ele diz assim, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ele se aniquilou a si mesmo, né? Se humilhou, tornando-se forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, né? Essa é a expressão da vida, do caráter, do coração de Cristo. Voltem lá então para Gênesis, no capítulo 4, porque eu quero mostrar para você aqui agora um outro. Talvez você possa identificar outros aqui. Nessa noite, assim, eu gostaria de tomar só esses dois tipos de sentimento. Que o primeiro é um sentimento que muitas vezes uma criatura tem para com a outra, que é a inveja. E infelizmente, muitos irmãos, irmãs, nutrem esse sentimento no seu coração, mas nem percebem. O pecado está batendo na porta, né? Cumpre a você dominá-lo. Eu não consigo suportar o sucesso do outro. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Está claro? Fechamos essa parte, né? Tende em vós esse pensamento, esse sentimento. Considerar o outro superior a você. O outro sentimento que eu quero colocar aqui para você, eu poderia tomar aqui vários versículos, tá? Algumas expressões para mostrar isso. Eu vou tomar aqui essa, que diria assim, que é a chave, né? Aqui, ó, versículo 8, tá? Aqui é a chave desse sentimento, ou desse caráter de Caim aqui. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Ira. Caim estava irado com o seu irmão. Estava bravo com o sucesso do seu irmão, porque o irmão dele foi aceito. E vocês percebam que sempre a nossa grande necessidade de cada um dos seres humanos nessa terra, cada um, aceitação. Por isso que é muito bonito quando chega um jovem novo que está aqui visitando, cada um aqui poder, como vocês têm feito de maneira muito linda, muito preciosa. Já ouvi relatos a respeito disso, de como muitos se sentiram acolhidos, se sentiu assim, incluído, se sentiu aceito. Caim não se sentiu aceito. Caim falou, minha oferta não foi aceita. Mas não foi a oferta de Caim que não foi aceita, foi Caim que não foi aceito. O coração dele estava errado, desajustado. Ele queria uma novidade, ele queria fazer algo diferente para Deus. Não é assim. Deixa eu ver se eu consigo alcançar isso. Mas aqui, essa ira, é claro, né? Eu quero apontar algo para vocês aqui, que pode ter questões psíquicas envolvidas, né? Não podemos só falar em questões espirituais. Pode ser questões psíquicas também. E olha, até o último dia da nossa vida, nós vamos lutar com alguma coisa. E a psique, essa questão da psique, da questão da psiquiatria, que é da alma, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as minhas reações, tudo isso está envolvido em questão psíquica. Então, como Deus, como Cristo precisa vir e fazer morada em mim. Tem coisa, gente, que não vai mudar nunca. Falo para você isso aqui, ó, que Deus te aceita é pela graça dele, não é pelos teus méritos, não que você vai ficar muito melhor, vai ficar um homem perfeito. Sempre vai ser pela graça. Mas aquelas questões pontuais, você vai ter, nessa graça de Deus, você vai ter a própria graça de Deus mesmo te cobrindo. Já eu vou colocar um termo para você que vai simplificar como seria o tratamento a respeito disso, mas eu quero fazer isso daqui a pouco. Mas, por enquanto, entenda que sempre é a graça de Deus que vai te revestir, de maneira que você vai poder se socializar, você vai poder ter interação, você vai poder considerar outro superior a você, você vai ficar irado algumas vezes, e a Bíblia não te condena por isso, eu vou te mostrar. Mas o problema é esse descontrole pecaminoso. Esse é o grande problema. Como você é com o seu irmão?
Lembre, note que eu falei de irmão aqui, né, no sentido da criação, né? Caim e Abel, no sentido da criação. Um protótipo. Como que você é com alguém? Como são as suas reações? Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito tranquila, mansa. Até o momento que alguém me fechar no trânsito, né? Até o momento alguém falar que não gostou do meu penteado, né? Aí eu vou perdendo a minha mansidão, gente. Até o momento de receber uma crítica. Não, pode me elogiar à vontade, que aí eu fico bem feliz mesmo, né? Então, assim, não há um domínio, há um descontrole emocional. Por isso questão psíquica, né? Mas deixa eu avançar aqui. E eu quero mostrar para vocês como que essa ira ela pode ser aplacada. Eu vou pedir para você abrir em Gálatas, no capítulo 5. Deixa o dedo aqui, tá? Que a gente vai voltar aqui também. Vamos lá na frente de novo. Gálatas, Efésios, Filipenses. Depois de 2 Coríntios, né? 1 Coríntios, 2 Coríntios. Né? Gálatas capítulo 5. Essa ira que está aqui em Abel, como essa ira pode ser trabalhada? Como que essa ira pode ser, digamos que, aplacada? Aqui nós temos a resposta, queridos. E aqui no versículo 22, Gálatas 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito. Amém? Todos estão aqui comigo? Sim? Mas veja aqui que há um fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é... Eu sei que tem versões diferentes, né? Amor, alegria, o gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Algumas versões, domínio próprio, temperança na minha versão, é a mesma palavra, né? Agora vocês perceberam um erro aqui de português, aparente? Isso, Davi. Porque ele não fala os frutos do Espírito, ele fala o fruto do Espírito. Não tem um erro aparente aqui, né? E é legal aquela analogia. Se vocês depois derem um Google também, vocês vão ver. Coloca lá, fruto do Espírito, põe lá imagens, vai aparecer uma laranja ou uma mexerica. Então é como se o fruto fosse a mexerica. E cada um dos gomos são cada uma dessas virtudes. Então, a virtude não é o domínio próprio, ou a temperança, que eu quero chamar a atenção. Note que eu estou colocando um contraponto. Ira, certo? A ira de Caim. E como que isso pode ser aplacado? Com o Espírito Santo, fruto do Espírito. É um fruto do Espírito na sua vida, a temperança, o domínio próprio. Mas o fruto em si não é o domínio próprio, o fruto em si é o amor. Vocês perceberam? Mas o fruto do Espírito é o amor. Como é o nome do fruto? Amor. E os seus gomos? Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, temperança, domínio próprio. Aí ele diz, contra essas coisas não há lei. Então, o que falta no nosso coração? Por que muitas vezes estamos irados? Amor não é um sentimento. Eu sei que nós vimos lá nas redes sociais que eu não estou sentindo amor. Está errada essa palavra. É a mesma coisa você dizer que aquele cheiro tem gosto de azul. Não tem sentido isso, né? Porque amor não é sentimento. Amor é uma decisão. Eu decido. Deus, eu me decido pelo Senhor. E a partir daquele momento, que você se decidiu pelo amor, que é o dom supremo, o dom de Deus, que é o caráter de Deus, que é a própria expressão de Deus, quando você recebe a Cristo, então você recebe o amor de Cristo. Você recebe o próprio Cristo. Porque Deus é amor. Então isso se desdobra no domínio próprio. Ah, mas isso não foi encontrado na vida de Caim. Não foi encontrado. Um outro texto, vocês estão aqui em Gálatas, um capítulo, um livro para frente, Efésios, que eu disse para vocês que há um lugar de ira, que senão, né, você vai falar assim, nossa, mas eu não consigo, eu fico bravo, né? Uns conseguem ir de 0 a 100 em 5 segundos, né?
outros vão de 0 a 100 em 1 hora, em 10 dias, né? Isso é temperamento, né? Cada um expressa um temperamento, a personalidade. Mas cada um de nós aqui ficamos irados, ficamos bravos com a situação. Às vezes estamos errados. Mas olha o que esse texto diz. Capítulo 4, verso 26. Irai-vos, mas não pequeis. Está vendo? O problema da ira é quando há o pecado que está junto dele. Você ficar indignado com uma situação, bravo com uma situação, ok. Mas as suas reações, como você reage ao motivo, ao produto da sua ira. E note que ele diga aqui, ó, mas como que eu posso irar e não pecar? Ele está dizendo aí para você, vocês já leram o versículo inteiro? Não ponha o sol sobre a vossa ira. O que isso quer dizer? Resolva no dia. Resolva naquele dia. Seja com o irmão, seja com a irmã, seja com o Senhor, sabe? Não vá dormir com aquilo, não perca o seu sono por causa daquilo, porque muitos perdem o sono por causa da inveja, por causa da ira, por causa do desgosto, por causa do sucesso do outro. Eu não considero o outro superior a mim, não há amor no meu coração. Então, todos esses aspectos vão mostrar, esses negativos, o caráter e o coração de Caim. Ele não tinha, eu vou usar uma palavra nova, tá? Moderna agora. Inteligência emocional. Essa inteligência emocional, eu gosto de traduzir ela pelos frutos do Espírito. Não havia inteligência emocional. Os seus sentimentos estavam abalados, eles eram descontrolados. Ele era descontrolado. Inteligência emocional é quando você tem essa temperança, esse domínio próprio. Hoje as empresas, elas estão contratando não tanto pela sua quantidade de currículo. Quantas cursos você fez. Essas coisas são importantes. Mas na minha época, por exemplo, quanto mais curso eu tinha feito, né? O curso de datilografia, eu tinha um diploma. Você sabe o que é isso? Todo mundo sabe o que é isso, curso de datilografia. Se alguém tinha feito um curso no Senac, valia. Então eu tinha lá uns 10, chamava diploma, né? Ou certificado, né? E chama até hoje, né? E aí então eu ia acrescentando no meu currículo vitae, né? E colocava aquelas frases de efeito, né? Não, eu só colocava coisa positiva, né? Eu não sou bobo, né? Eu sei me socializar muito bem, eu sei trabalhar em equipe, né? Como que eu lido com situações adversas, né? Eu quero... às vezes eu escorregava lá e falava, eu quero crescer nessa empresa, né? Então eu não focava em empresa, focava em mim, né? Quero crescer nessa empresa. Mas assim, ó, na verdade hoje, eles não olham tanto as suas aptidões curriculares. Eles vão bater um papo com você. E aí, como é o seu nome? O que você faz? Final de semana, o que você faz? Aí você vai entrando na conversa, de repente, você solta uma lá, né? Como eu estava até contando para a Isa, né? Essa semana, num curso que eu fiz, eu tenho um curso de pós-graduação em gestão empresarial. E um curso que eu fiz, uma vez a professora chegou assim para nós, né? E acho que éramos uns 30 ou 40 alunos, mais ou menos, nesse curso. E aí ela deu para metade uma bexiga e para outra metade um alfinete, né? Aí pediu o pessoal, você receber a bexiga, enche a bexiga. Deu uma ordem, enche a bexiga. Aí beleza. Aí a gente aqui esperando, né? Aí ela falou assim, agora, gente, pessoal, ó, da bexiga fica para um lado, do alfinete fica do outro. Foi dando ordens, né? Aí ela disse assim, ó, agora valendo. O que você acha que aconteceu? Não, saímos desesperados para estourar a bexiga do outro, né? A hora que terminou, ela falou, vocês terminaram? Terminamos. Quem mandou vocês estourar a bexiga? Né? Gente, não tinha inteligência emocional nenhuma. Nenhuma. Ela não tinha mandado, ela mandou encher a bexiga, ela mandou separar o grupo, ela falou valendo, mas ninguém sabia o que era valendo. Mas na intuição, eu queria matar o outro. Ele escondia a bexiga, eu queria espetar ele, né? Então, hoje, você é mais bem visto pela sua inteligência emocional. Agora, converta isso em frutos do Espírito. Irai-vos, mas não pequeis. Domínio próprio. Conheça seu coração. Conheça as suas reações.
Para concluir, então, Abel ele tinha um jeito de agradar a Deus. E o jeito de agradar a Deus era do jeito de Deus. O jeito de agradar a Deus por Caim era do jeito de Caim. Agora, pergunta onde foi que Abel encontrou esse jeito? Perdão, onde que Caim encontrou esse jeito? Onde foi que ele achou que tinha que dar do fruto da terra e não com derramamento de sangue? Muito cuidado, porque às vezes a gente quer inovar a maneira de agradar a Deus. E nós não inovamos. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. A maneira que nós agradamos a Deus é só através do Filho de Deus. É só através do Cordeiro de Deus. Abel, ele aponta para a profecia. Quando eu falei para vocês das 7 igrejas lá de Apocalipse, profeticamente nós vivemos na última igreja. Há uma outra interpretação, eu não falei para vocês, das 7 igrejas, porque quando você pega no mapa a Turquia, né, que são aquelas igrejas ali, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Você pega no mapa, ela dá um sentido cronológico, é muito interessante. Ela tem uma sequência cronológica e no sentido literal mesmo, do ponteiro do relógio. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, até Laodiceia. Então cuidado, porque hoje Cristo pode estar batendo na porta. E você pode estar não percebendo. Assim como o pecado também está batendo na sua porta. Então, a visão de Caim era meramente terrena. E a visão de Abel era uma visão profética. Porque o sangue dele apontava para um sacrifício maior. Apontava para Cristo. Cuidado, porque muitas vezes não se encontra lá um lugar de arrependimento nos nossos corações. E isso só trará perdas para nós. Caim aqui só teve perda. Caim só teve perda por causa da sua atitude. Olha as inúmeras perdas que ele teve. Primeiro, ele perdeu o seu próprio irmão. Você imagina que você é um ser que foi criado relacional? E você ama essa aceitação, você ama a inclusão, e de repente você se vê querendo matar os outros? E você vai ter a grande perda da sua... não vou porque ninguém me entende, não vou porque não é legal, não vou porque me falaram mal, não vou porque... né? E na verdade você está perdendo, você não está ganhando. Ele perdeu, quando você lê aqui, não dá tempo da gente ver isso, mas ele perdeu a terra também. Ele perdeu, ele foi expulso dali. Ele falou, olha, a verdade, a grande verdade mesmo, de verdade mesmo, o coração de Caim é muito parecido com o coração de Judas. Porque Deus procurou ele insistentemente. Sabe o que ele disse? Pega esse texto, muito importante você ler esse texto, lá de Gênesis capítulo 4. Ele disse assim, ó o versículo 13. Fundamental você observar esse versículo. O que foi que Caim disse? Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Sabe o que isso quer dizer? Deus, o meu mal é maior do que o Senhor. O meu mal é maior do que Deus. Então eu não tenho perdão para mim. Vocês acreditam que Deus não é maior do que todas as coisas? Vocês não acreditam que Deus pode perdoar todos os pecados? O pecado de Judas Iscariotes é que ele não viu o perdão em Jesus. Ele disse que ele se arrependeu, olhou, ficou amargo e pegou as moedas que ele tinha vendido, Jesus jogou fora e saiu. Ele não achou que Jesus era capaz de perdoá-lo, como perdoou Pedro, por exemplo. Vocês acham que o seu pecado é maior do que Deus? Isso é arrogância, soberba. Você precisa abrir a porta do seu coração para aquele que está, eis que estou à porta e bato, e ter um lugar de arrependimento no teu coração. Porque o nosso problema é não receber aquele que pode perdoar todas as coisas. E ele diz assim, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Confessar o pecado, deixar o pecado, misericórdia. Caminha, avança, continue. E ele perdeu a sua paz, a sua segurança, né? Se você ler depois, você vai perceber isso.
É o 14 aqui, ó, tá logo na sequência. Ele diz assim, ó, eis que me lanças da face da terra, da tua face me esconderei, serei fugitivo e errante na terra. Tá vendo? Então ele perdeu a paz. Ele falou, ó, alguém vai me matar, gente. Ele está dizendo aqui, ó, e será que todo aquele que me achar vai me matar? Ele começou a ficar um psicótico. Ele já começou a imaginar, não, alguém vai me matar. Depois você vê a graça de Deus de novo, no versículo seguinte. Deus colocou uma marca nele. Né? E essa marca, o que será que é a marca de Abel, né? O que será que é a marca de Caim, né? A marca de Caim é a graça de Deus. Deus estava buscando insistentemente, mas ele falou, não, meu pecado é muito grande. Se fosse o menor, Deus, acho que o Senhor podia me perdoar, mas esse aqui não dá. Ele mesmo já sentenciou. Agora ele perdeu o mais importante. Porque o fugitivo e o errante, ele perde a comunhão com Deus. Eu não sei se você perdeu a comunhão com Deus. Se você perdeu, eu falo para você, você precisa restaurar urgente com Deus. Porque se nós estamos naquela igreja onde Cristo está do lado de fora, batendo na porta, você precisa abrir a porta. E é agora. E é hoje. E é já. E é rápido. Porque Deus pode transformar toda a nossa vida em um culto a Deus. Da maneira que agrade a Deus. Da maneira que o coração de Deus fique feliz. Agora eu falei para vocês que eu ia mostrar 3 textos, né? Um no começo, um no final e um no meio. Então, para encerrar, agora é sério. Cantares de Salomão, bem no meio da Bíblia. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Capítulo 5. E eu quero dizer para vocês que essa expressão, que essa palavra aqui, capítulo 5, versículo 2, diz assim, eu dormia, mas o meu coração velava, e eis a voz do meu amado. Quero só dizer uma coisa para vocês aqui, para vocês se contextualizarem. O livro de Cantares, ele é uma simbologia de Cristo e da igreja. O livro de Cantares, ele é um tipo do Senhor descrevendo o amor dele pela Sulamita, que é a igreja, que é a representação da igreja, é o tipo da igreja. E aqui você tem um convite à contemplação do próprio Deus, do próprio Cristo. Você tem um convite aqui à harmonia que há entre você e o relacionamento daquele que está batendo na porta. Você tem aqui expressões maravilhosas. Ó, como é belo, ó, como o Senhor é encantador, ó, meu amado, como é gentil. É a noiva dizendo para o noivo. Né? Então, é isso que está aqui por detrás. Por isso que ele disse aqui, ó, no verso 2, eu dormia, mas o meu coração velava, e eis a voz do meu amado. Então, na tipologia, aqui é Cristo. Eis a voz de Cristo, que estava batendo, insistentemente batendo. E o que o amado dizia? Abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha, minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Aqui tem as suas aplicações, explicações, mas fique só com isso. Primeiro, que o amado está batendo na porta e dizendo para você o que você é para ele. Amado, seu amigo, irmão, uma pomba. Por que pomba? Pomba, ela consegue ver uma coisa só de cada vez. Pomba não consegue, não tem uma visão como a nossa, por exemplo, que você consegue ter percepção. Não, pomba não. Pomba ela só tem um foco, por isso se diz pomba minha. A necessidade de você ter um foco só. Só um foco, o Senhor. E minha imaculada. Amém? Espero que essa palavra verdadeiramente fale ao teu coração. Espero que essa palavra ganhe o teu coração. O desejo mesmo é que ela, como eu disse no início, né, que ela grude de forma forte e você abrace essas expressões. E tenha aqui a convicção de que há alguém batendo na porta. Que nós possamos abrir para Cristo, nosso Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te damos muitas graças pela tua palavra. Obrigado porque ela é tão maravilhosa para nós, Senhor.
tão preciosa para nós, aos nossos corações. Ela nos dá tanta esperança, Senhor. É verdade que ela revela em tantas situações o que nós somos no nosso modo natural, humano de ser, mas ela nos revela a pessoa bendita do Teu Filho, ó Pai, aquele que está batendo a porta. Ele bate insistentemente, com palavras amorosas, carinhosas. E essa noite, em nome de Jesus, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, entre aqui nos corações, fale aqui aos corações, converta aqui os corações, traga aqui cada um desses corações, dessas portas que estão sendo percebidas, esse bater, Senhor, e ajude-nos, porque nós estamos quase que sem forças para abrir essa porta. Ó Senhor, nos ajuda. Ajuda cada um desses jovens aqui, me ajuda também, Senhor. Ajuda cada um de nós, do menor ao maior, que realmente possamos estar constrangidos, apertados, abraçados pelo Teu amor. Em nome de Jesus, Pai. Confessamos a nossa fraqueza, a nossa debilidade, os nossos pecados. Tantas vezes, Senhor, temos sido como Caim, o pecado batendo na porta e nós abrindo. Senhor, nos ajuda a resistir o pecado. Nós não queremos, Senhor, desagradar o Senhor que nos comprou, que nos deu vida, Senhor, em nome do Teu Filho, aquele que está batendo na porta, a qual nós queremos abrir, Senhor, escancarar as portas dos nossos corações e que Ele possa ter um lugar de preeminência aqui nos nossos corações. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Amém.